E hoje nós vamos falar sobre obediência ou sacrifícios. Decida obedecer. Você pode falar para a pessoa do seu lado: obediência ou sacrifícios? Decida obedecer. Eu vou ler para você 1 Samuel 15, 22, que nós vamos falar muito do que aconteceu nessa situação com o rei ungido por Deus através do profeta Samuel, que era o rei Saul. Ele foi ungido. E lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim: Samuel, porém, respondeu. Aconteceu uma situação bem feia lá, da atitude do rei Saul. E Samuel chegou para o rei Saul e disse assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Sabe quando muitas pessoas vêm na igreja, elas pensam que elas têm que abrir mão de toda a vida delas, tudo aquilo que elas fazem, eu vou ter que sacrificar toda a minha vida para ser crente. Quanto na verdade é o contrário, porque esse é um pensamento de quem pensa em sacrifícios. Deus não está pedindo para você se sacrificar. Você está vendo aquela cruz vazia? Ele já pagou todo o preço. Ele já sacrificou tudo que tinha que sacrificar. Ele está pedindo simplesmente para você obedecer. Por quê? Porque Ele é o Pai. É um Pai de amor. É um Pai que cuida da gente, que quer o melhor para a gente. Sabe quando muitas vezes você é uma criança e você não entende aquilo que o pai está falando? E talvez você só entende o que o seu pai disse quando você se tornou pai. Ou se tornou adulto. Aí você fala, entendi o que eles falavam. Porque agora eu sou adulto, penso como adulto, não penso mais como menino. Então tem situações da vida que você tem que obedecer. Deus não é um pai falho. É um pai que você pode confiar. Talvez você não tenha uma boa figura paterna nessa terra. Mas Deus diz para você hoje, Ele nunca te abandonou. Ele é o Pai que você pode correr o tempo inteiro para os braços dEle. É o Pai onde você vai encontrar consolo. É o Pai que mesmo que você erre, Ele vai estar de braços abertos dizendo, vem filhinho, eu te abraço, eu te curo, eu te limpo, eu te guardo, eu te protejo, mas eu te preparo para você correr novamente a vida que eu dei para você. A vida de sacrifícios é fazer as coisas do nosso jeito, vivendo independentes de Deus e escolhendo uma outra semente alternativa. Mas vivendo desse jeito a gente assume os frutos que virão, que serão pecado, destruição e morte. Isso é uma vida de sacrifícios. Mas a vida de obediência é fazer as coisas do jeito de Deus. A semente vem dele e os bons frutos Ele garante que virão. Eu quero caminhar com você aqui nessa situação que aconteceu na história do rei Saul. Mas antes eu queria deixar claro para você algumas situações de tradução, onde a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Você já leu em algum lugar? Quantos aqui já leram que Deus se arrependeu? E quantos aqui já leram na Bíblia que está escrito que Deus não é homem para que se arrependa? Parece contraditório? Parece na nossa língua. Mas se você buscar no original, você vai ver que o arrepender-se do ser humano é diferente na tradução original do arrepender-se de Deus. O arrepender-se do ser humano tem a ver com aquela situação de fiz besteira, eu errei, me arrependi, agora eu vou ter que voltar atrás, eu vou ter que mudar a minha mente. São palavras diferentes na Bíblia que falam do arrependimento do homem, quando tem a palavra com relação ao arrependimento de Deus. No hebraico e no grego é diferente. A tradução para o arrependimento de Deus tem mais a ver com dor, com pesar. Assim como quando Deus se arrependeu, Ele está afirmando, poxa vida, ai que dor, poxa, aconteceu isso. Eu não queria que acontecesse, mas a escolha desse meu filhinho, dessa minha filhinha, ele escolheu isso. Ele fala, poxa, me arrependi. Quando fala a Bíblia sobre isso, não é que Deus se arrepende como ser humano. Claro isso, gente. Vamos para a história. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus, que Ele deixou escrito para a gente lá no comecinho, em 1 Samuel, no capítulo 15. Nós vamos colocar aqui na tela também. Talvez a tradução fique um pouco diferente, que eu acho que aqui é NVI. Não, a Almeida Corrigida. Acho que é igual a minha. Vamos ler o capítulo todo 15
de 1 Samuel, onde diz dessa situação sobre obediência aos sacrifícios na vida do rei Saul. E logo depois disso eu quero te convidar a caminhar comigo lá no princípio, onde nós vimos a mesma coisa acontecendo com Adão e Eva. E isso pode estar se repetindo na minha e na tua vida hoje. E a intenção é que hoje a gente saia daqui pensando, não, eu não quero sacrifícios, eu quero obedecer a Deus, porque é muito melhor. Então vamos ver o que acontece. 1 Samuel 15, lá no versículo 1. Disse Samuel, que era o profeta de Deus, para o rei Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, que era um rei, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos. Parece um pouco terrível você ver Deus falando para matar até as criancinhas, mas você tem que entender, gente, que neste tempo aqui era diferente. Era um outro tipo de aliança que Deus tinha. Deus fez uma aliança com um povo chamado Israel. E aqui, os outros povos adoravam a outros deuses. E eles não se voltavam para Deus. Mas aquelas pessoas que por algum motivo recebiam o rei de Israel, entendiam que Deus era o Deus criador, elas tinham o seu momento de misericórdia e eram poupados. Então quando você lê aqui, não fique pensando, poxa, que Deus malvado, como ele pode fazer? Deus sabe de todas as coisas, ele é o Pai. Tem coisas que a gente tem que simplesmente obedecê-lo. Então não tranque o teu coração dizendo, não, Deus mandou fazer isso, já não gostei desse Deus. Vamos seguir a história. No versículo 4, Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus era outro povo: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Esse povo aqui, os queneus, eles foram misericordiosos, eles não faziam parte desse povo de Deus, e eles estavam lá no meio dos amalequitas, mas eles foram misericordiosos quando o povo saiu escravo do Egito para atravessar o deserto em busca da terra prometida. Sabe o que os amalequitas fizeram? Eles atacaram covardemente por trás o povo de Israel. Por trás ficavam as pessoas mais idosas, os doentes, as crianças cansadas, todo mundo que era um público mais, como eu vou dizer a palavra, vulnerável, frágil. Esse povo, covardemente, que os amalequitas atacaram, mas os queneus não fizeram isso. Então Saul falou: olha, quando a gente atacar eles, vocês saiam do meio, porque vocês agiram com misericórdia com a gente. Olha como Deus derrama misericórdia. O versículo 7: então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Quantos Deus mandou matar daquele povo? Todos. Você vê que ele já pegou e separou o rei aqui vivo, né? Continuando lá, versículo 9: e Saul e o povo pouparam a Agag, era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Eles deixaram separado aquilo que eles achavam melhor aos seus olhos. Qual era a ordem de Deus? Destruir tudo, até os animais. Versículo 10: então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel dizendo: arrependo-me. Lembra que tipo de arrependimento é esse? Dor, pesar, de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo
E eis que levantou para si um monumento, e dando a volta passou e desceu a Gilgal. Saul foi lá e levantou um monumento para ele. Versículo 13: veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Quem está dizendo isso? O rei Saul. Se o rei Saul, você já ouviu qual foi a ordem que Deus deu, né? Se o rei Saul chegasse para você e falasse assim: Rodrigo, eu executei as ordens que o Senhor falou. Você sabe qual é a ordem, né? Você sabe qual é a ordem, né, Maicon? O que você diria para Saul? Executou nada, irmão. Que é isso aí? Vamos ver o que a Bíblia fala? Versículo 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Tipo, 99,9% de fidelidade. O que é 99,9% de fidelidade? Infidelidade. O que é 99,9% de obediência? Desobediência. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu, Saul, pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre o próprio Israel? Olha o que Samuel lembra ele: você era pequeno até os teus próprios olhos, e nem era cabeça lá na tua tribo onde você estava, e Deus não colocou você por rei de Israel? Versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, retrucando ainda: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Vocês veem aqui a cegueira? Sabe por que a cegueira aqui é de Saul? Porque aqui o Senhor não é mais o Senhor Deus. Agora o Senhor de Saul é Ele mesmo. É Ele quem dita as regras. Ele quem diz o que vai acontecer. Ao invés de pensar na obediência, ele estava pensando em quê? Por que ele pegou os animais? Para sacrifícios. Parecia que ele tinha uma boa intenção, mas vamos continuar lendo. Versículo 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura desses carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, a mente obstinada, que é fazer a sua vontade própria, é como a idolatria e culto a outros ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel. Aí você vê aqui em Saul arrependimento, culpa, vergonha, medo. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Opa! Aqui parece que Saul está se entregando. Por que ele fez estas coisas? A voz de quem ele queria ouvir? A voz do povo. E a voz do povo é a voz de... Não é a voz de Deus, pegadinha. A voz do povo não é a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? A palavra dele.
Olha a voz de Deus escrita aqui. Quer ouvir a Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir a Deus? Ouça quem está falando o que está escrito na Bíblia. Essa é a voz de Deus. Por isso a nossa referência é: corre para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Não sabe? Vem fazer estudo bíblico, né, Denilson? Vem fazer estudo bíblico para ver o que a Bíblia sabe. A gente não quer mostrar a nossa verdade, a gente quer mostrar a verdade dele. Nossa verdade não vale nada. É a verdade dele que nós queremos mostrar para o máximo de pessoas, porque é a verdade de Deus que nos liberta. Estamos em qual versículo? 25. Agora, pois te rogo, diz Saul, né? Perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, viste que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Quem era esse próximo? O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então olha o que Samuel ainda faz. Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante. Quem estava confiante? O rei Agag. Lembra daquele rei que mandou matar covardemente o povo de Deus? Ele veio confiante. Gente, que rei numa guerra que é preso vai confiante na presença do inimigo? Provavelmente tinha um rabo preso esse rei aí. Tinha algo errado nesse relacionamento entre esses dois reis. O rei do exército de Deus e o rei covarde que matou o povo de Deus. Como esse cara chega confiante aqui? Olha o que acontece. Certamente, olha o que ele pensou: já se foi a amargura da morte, o momento de morrer. Ele pensou: certamente agora não vão me matar mais, né? Estou vivo até agora. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Nós vemos aqui, gente, pequenas atitudes de desobediência com uma boa intenção. O que Deus quer da gente? Boa intenção? Não. Como dizem, boa intenção achei inferno, porque é essa a verdade. A Bíblia diz em outra passagem que a gente não é salvo por obras. Então não são as nossas boas obras que nos dão a salvação, é a misericórdia de Cristo na cruz. É a misericórdia de Deus ter entregado o seu Filho. Nada que você faça vai fazer você merecer a salvação. Você precisa reconhecer a Jesus como seu Salvador e segui-lo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você seguir Jesus e não uma religião, mas Jesus Cristo, uma igreja é um lugar para você fazer parte e caminhar junto. Aí você está indo para um caminho da salvação. Então nós não temos que fazer as coisas do nosso jeito, mas era o que Saul fez, as coisas do jeito dele. E nós vimos isso também lá na história, no princípio de todas as eras, quando Deus forma o homem. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O que Deus mandou o homem fazer no jardim? Cuidar e cultivar. Eis aí a primeira profissão da terra: jardineiro. Estava lá então o homem cuidando. Gênesis no capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus aqui está dando novamente uma instrução, assim como ele deu para Saul.
Deus dá uma instrução, Deus também dá uma escolha, tanto para Adão e Eva quanto para Saul. Ele tinha uma instrução, ele também tinha uma escolha, obedecer ou não obedecer. E ele também tinha consequências da sua escolha. Leve isso para a tua vida hoje. Deus te dá uma instrução. Deus te dá uma escolha. E Ele também vai te dar uma consequência. A Bíblia diz que existem dois caminhos, o da vida e o da morte. E a Bíblia ainda diz, Deus nos orientando, filhinhos, mas escolhe o da vida, porque é bem melhor. Deus mostra a instrução, ainda te mostra qual é a melhor coisa, só que a escolha é de quem? É tua. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela, a escolha é sua. Mas diga também assim, as consequências são você também que vai assumir. Então lá no jardim, Deus dá uma instrução. Coma de quantas árvores? Todas, menos uma. Essa era a instrução. Ficou claro para vocês a instrução que Deus deu para Adão? Tem um monte de árvore, come de todas, menos daquela lá. Claro? Muito claro, né? Bom, Gênesis no capítulo 3, no versículo 1 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Olha só, ele já joga uma pergunta, serpente. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É isso que Deus disse, gente? Então até vocês já sabem a instrução de Deus. Beleza. Aqui o que acontece? Uma tentativa de distorção da instrução que Deus deu. Deus deu uma instrução. Eu dependo da instrução de Deus. Mas se você ouvir aquela voz de fora, você vai ouvir uma distorção da verdade, da instrução que Deus deu. Sigamos, Gênesis capítulo 3, versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Quem está falando isso aqui? Eva. Ficou claro para Eva qual era a instrução de Deus? Claríssimo. Ela sabia qual era a instrução e ela também sabia qual era a consequência. Seguindo o texto diz: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui a serpente está tentando fazer, olha, tipo Saul. Pense do seu jeito, olha só. Aí ela joga as alternativas para a mulher ficar pensando na ideia dela. Tentou distorcer a instrução de Deus, agora ela está tentando fazer essa pessoa ficar independente da instrução que Deus deu. Deus nos dá uma instrução para nós vivermos, mas o inimigo quer sempre nos afastar da instrução, dizendo: isso aqui é legal, mas isso aqui você não entendeu, faz do jeito que você quer então. Aí você, acho que isso aqui pode, vou fazer do meu jeito. Mandou matar todo mundo, não, mas eu vou separar isso aqui, porque eu vou oferecer para ele, acho que isso é bom. Isso é viver independente. Você se torna o seu Senhor. Quando você se torna o seu Senhor, você escolhe a sua semente. A nossa semente não é boa. Só a semente de Deus é boa. Então, não depender mais da instrução boa de Deus, é viver independente de Deus. Você entende aqui qual é o pecado? É você escolher, e Deus permite que você escolha. Mas é você escolher aquilo que Deus falou para você que não é melhor. E aí nós vimos na sequência do texto que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu-o e o deu ao seu marido, que também comeu. Você percebe que o inimigo vem, ele lança uma mentira na nossa mente, e quando você olha para aquilo que ele está te oferecendo, o que você está fazendo? Você está comprando o pensamento dele. Sabe, se você tem problemas com alguma coisa, vamos dizer uma coisa mais clara, um vício, álcool, e você sempre bebe num barzinho lá,
E você está sempre bebendo lá. Se você está querendo deixar loucamente desse vício, você não pode passar naquela calçada, porque os caras vão dizer o quê? Ei, chega aí, senta aí. Aí você tenta passar do outro lado da rua. Se você passar do outro lado da rua, eles vão te ver e vão dizer, ei, chega aí, chega aí. O que você começa a fazer se você é a pessoa que está fugindo de lá? Você não passa mais naquela rua, porque isso se torna tentador. Mas olha só, quantas vezes o inimigo vem no nosso ouvido, ele sopra o pecado, e quando a gente olha para o pecado, a gente já cogitou pecar. Quando você tira os olhos de Deus, há espaço para você ficar ouvindo as outras vozes, que é o inimigo te falando o que tem que fazer de errado. Por quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. Então quando você olha para o pecado, aquele olhar, ele te gera um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, e é essa ação que vai gerar o pecado. Então aonde que você tem que tentar se controlar? No olhar da perdição, porque este olhar pode fazer você escolher a coisa errada e gerar o pecado na tua vida, seja o que for, gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser mentira, palavrão, pode ser vício em alguma coisa química, pode ser vício na televisão, no futebol, no jogo, no time, qualquer coisa. Pode ser algo que te prende, que te desvia o olhar de Deus. E aí nós vemos então uma consequência ruim quando isso acontece com a gente. A gente vê vergonha, medo e culpa. Você lembra o que aconteceu com Saul? Quando Samuel chamou a atenção dele, ele admitiu que ele estava errado. Ele vê ali um medo, uma vergonha, uma culpa, ficou todo quebrantado. Não aconteceu diferente com Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está? Deus é engraçadinho, né? Deus sabia onde eles estavam? Por que Deus perguntou onde está? Porque ele sabia como estava se escondendo. E uma hora o homem ia sentir essa culpa, esse medo, essa vergonha. Meu Deus. Gente, a gente só tem vergonha de alguma coisa quando a gente faz a coisa errada. Não é verdade? Você fica com vergonha de falar, de admitir seus erros. Quando a gente não escolhe a obediência, nossa, aí bate um orgulho e às vezes a gente não admite quando a gente erra. Olha o que diz aqui Adão. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Por que Deus proíbe o homem e a mulher de comer do fruto? Porque Ele está mandando e Deus tem que obedecer? Não. Qual é a consequência? É a morte. Deus não quer que seus filhos morram. Ele quer o melhor para eles. Então vem novamente a acusação, as desculpas, não assumir responsabilidades, as consequências e o apontar de dedos. Gênesis 3:12, disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aí ele sai do olhar de Deus. Aí Eva está no olhar de Deus. Aí o Senhor pergunta à mulher: o que foi que você fez? E a mulher diz o quê? É verdade, Deus. Eu admito, fui culpada. Faça uma Evelyn para esse Adão e me expulse desse jardim. Foi isso que ela fez? Foi a serpente. Tiro dela da reta e mira Deus a serpente. Quando nós fazemos as coisas erradas, escolhemos os sacrifícios, ao invés de obedecer a palavra de Deus, a nossa tendência é tirar o nosso da reta e começar a apontar dedos e não assumir mais a consequência da nossa desobediência, do nosso pecado, e dizer: Senhor, confesso que eu pequei, mas encontra em mim agora um coração arrependido, desejoso
de buscar a tua palavra, não porque você está mandando e vai ser um sacrifício para mim segui-la, mas é porque eu quero te obedecer, porque eu sei que você é um pai de amor, que você cuida de mim, que você quer o melhor para mim, e eu quero fazer isso por obediência a ti, não por sacrifícios, porque não é isso que Deus quer de você. Ele não quer que você sacrifique tudo, Ele quer que você simplesmente obedeça às instruções que Ele deixou escrito. Deus não nos dá as instruções para que em obediência a gente possa viver uma vida ruim. Deus quer que a gente viva bem. Só que o problema é que a desobediência, ela que traz os sacrifícios penosos e de morte. Assim como aquele cordeirinho que teve que morrer para Deus fazer uma roupa e dar para Adão e Eva, como a Bíblia fala. O cordeiro teve que morrer. Você acha que Deus queria que aquele cordeirinho lindo, maravilhoso, morresse para que fizesse roupas para Adão e Eva? Deus não queria isso. Mas essa é a consequência do pecado e a morte. Ao invés de o homem e a mulher morrerem, aquele cordeiro teve que morrer no lugar deles. Teve que derramar o seu sangue. Só que lá na frente, outro cordeiro, santo de Deus, na nova aliança, teve que morrer pelos nossos pecados. Quem foi? Jesus Cristo. E ele morre como cordeiro. Você acha que Deus queria que Jesus viesse e morresse? Não, esse não era o plano. Mas mesmo com a escolha do homem, escolher os sacrifícios, a desobediência, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. É isso que Deus quer para mim e para você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer para você uma vida eterna no paraíso e na presença do Pai. Então Deus, gente, não quer o sacrifício do cordeiro. Ele quer obediência. Simples. A nossa vontade própria, o nosso jeito de viver, leva para o pecado. Não tem jeito. Leva para obras da carne. E o fruto, segundo Gálatas 5,19, é a morte. Mas a vontade de Deus vai levar à dependência dEle. E viver na dependência dEle são obras do Espírito. E obras do Espírito são frutos de, segundo Gálatas 5,22, vida. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Mas para conhecer esses frutos, eu tenho que ler a instrução. Então quando Deus deixa uma instrução clara, é porque tudo já está pronto. A nossa parte é... Qual é a nossa parte? Obedecer. Simples. Nos submeter à sua vontade. Ser dependentes dele, pois ele é quem sabe o que faz. Ele é o Pai. Ele que sabe o que é melhor para nós. Você já tentou aprender a nadar no mar? Nunca faça isso. Você pode morrer. Mas sempre tem alguém que te leva lá na beirinha e fala: não passa das canelas a água. E aí você, criancinha, fica lá. Daqui a pouco ela começa a ir para o fundo e você: ei, volte. Porque você que é responsável pelaquela criança sabe que se ela passar de um ponto, não tem mais volta para ela. Mas ela quer tanto, o que você faz? Pega ela e leva lá no fundão, aonde não dá pé. Só que você larga ela? Não, você vai agarradinho com ela. Você vai levando ela, às vezes você vai tentando fazer ela mergulhar, vai tentando fazer ela fazer no fundo da água. E ela fica ali agarradinha em você, tensa e rindo, porque ela está no teu colo. Mas se você solta um pouquinho ela, você sente a tensão nos bracinhos e ela querendo voltar, tipo, para perto do Pai, para a dependência do Pai. O que acontece? Legal, diversão. Opa, vamos voltar para a beirinha. E tá lá a criança sozinha, na beira da praia de novo, com água até as canelas. E aí parece que o inimigo fala assim: olha lá o mar, quanta liberdade você teria lá dentro. E aí a criança faz o quê? O que mais que ela faz? E ela vai entrando, e a água está no joelho, e a água está na coxa, e a água está na cintura. E você sabe que no mar, uma onda vem e a água está no pescoço. E às vezes ela te tira e te leva para um buraco e você perde o pé. De repente bate o quê? O desespero, o medo, a culpa, a vergonha. Meu Deus, eu fiz besteira, eu não segui a instrução do meu Pai. E você se vê angustiado até que um ponto que, se você não souber nadar, você vai começar a fazer o quê? Socorro!
Porque se nessa situação você não souber nadar e ficar orgulhoso e dizer, não, eu vou tentar sozinho, você vai morrer certamente. E por acaso, gente, não é assim que é o pecado? Um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez até que você seja com água até o pescoço e não dá mais pé. E você começa a gritar, alguém me ajude, alguém me salve. E quem é que vem correndo da beira da praia? Dando o máximo de si, para que você não engula mais nenhum gole de água. É o teu Pai de amor. É aquele que deixa uma instrução clara. Ele diz, filhinho, você ainda não pode. Filhinho, obedeça. Existem lugares e caminhos de morte. Quando eu coloco em dúvida a vontade de Deus, eu me coloco na independência dele. Aí eu começo a andar sozinho, cada vez mais fundo. Quando menos eu percebo, estou perdido na vida, sem chão, desesperado, com medo e com culpa. Para nós concluirmos esta palavra, se nós vivermos do nosso jeito, nós cairemos no engano de que fazer as coisas que achamos certo, mesmo com a maior das boas intenções, Deus vai considerar a nossa ignorância e a nossa boa intenção. Ele vai permitir que colhemos os frutos bons, mesmo vindos de uma semente da desobediência. Isso é distorção da serpente, lembram? Ele não disse para não comer nenhum desses frutos. Não, ele disse, pode comer de tudo, menos um. Mas a verdade é que Deus prefere que obedeçamos completamente a sua palavra, pois ela garante uma boa semente e uma colheita boa para os seus amados filhos. Deus nos chama hoje para olharmos as áreas das nossas vidas. Tem coisas que talvez você está se sacrificando apenas. Tudo é um sacrifício. É um sacrifício vir na igreja, é um sacrifício viver longe do pecado. Parece que você tem que vir na igreja, porque se você não vir na igreja, você está na maldição. Isso é sacrifício. Deus não quer sacrifício. Ele quer que você sinta no teu coração, que você venha com alegria à casa do Senhor, por obediência. Por quê? Porque na obediência Ele tem algo bom para você. Em todas as áreas da vida. Se tem algo que o Espírito Santo de Deus já falou para você nesta noite, olha, tá vendo? Aquela área da tua vida não é na força do teu braço. Obedeça a Deus. Tem coisas, queridos, que Deus já deu a instrução para você. Deus já te mostrou, mas você está tentando olhar para ver se a serpente tem uma outra ideia, diferente daquela que Deus já falou ao teu coração. Pois se Deus já falou ao teu coração, querido, simplesmente ore e corra na direção dele e diga, Senhor, eu vou viver por aqui, eu vou viver por essa palavra, eu vou viver em obediência. Sabe, eu conheci Jesus com 7 anos de idade, eu posso te dizer, tudo que me falaram da palavra de Deus, meus pais foram bem sábios em mostrar a palavra e muito em dizer, você não vai ser salvo porque é nossos filhos, porque vocês são filhos da gente, a gente conhece Jesus. A salvação é individual, vocês vão ter a escolha de vocês. Escute a instrução do pai e da mãe, até quando crescer e envelhecer, não se desvie dessa palavra. É o que diz a Bíblia. E eu fui obedecendo. As coisas que eu não obedeci na minha vida, eu quebrei a cara. E as que eu obedeci, eu me dei bem. Na maioria das coisas. Muitas coisas pareciam que eram sacrifício. Poxa, eu não entendo direito isso. Mas eu queria tanto fazer isso, mas meus pais falaram que não é uma boa coisa. Parecia um sacrifício tão terrível. Mas eu decidi obedecer. Só que quando eu vi os frutos no futuro, eu falei, eles tinham razão. Eles estavam me protegendo de algo que eu não sabia, que era um caminho de morte. Era desobediência. Uma simples atitude, uma boa intenção como o rei Saul. Hoje Deus te chama a olhar para a tua vida e dizer, Deus, eu decido viver em obediência à tua palavra. Eu quero conhecer mais da tua palavra. Por quê? Porque é a boa instrução, para que eu possa viver a minha vida da maneira que o Senhor